Que dia, Renato Prieto. Que honra incrível. Pô, melhor agora com essa luz sua. Poxa, que honra, tá? Eu estava olhando aqui. Eu estava olhando assim, por que eu não estou entrando, meu Deus? Aí eu olhei, estava lá o fundo da minha sala aparecendo. Eu falei, gente, é por isso que eu não estou entrando. Eu estava com o vídeo virado, por algum motivo eu devo ter virado isso aí. Obrigado. Ô, Renato. Obrigado. Gabi, diga. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. Você, na hora que eu te convidei, você foi com o coração aberto, aceitou participar do festival. A ideia desse festival, para quem está chegando, é o Festival da Alma, Busca da Essência, né? É realmente resgatar, que vem de um instituto que eu fundei, que é o Instituto Céu, que tem essa visão de resgatar esse lado mais humano das pessoas. E a arte é uma dessas vertentes. É uma das nossas ideias de projeto, movimento. E você, para mim, é uma inspiração. Uma inspiração dentro de... Por inúmeros motivos, né? Pela arte que traz. Não é simplesmente por ser um ator, mas o tipo de arte que traz. E eu queria começar perguntando para você. Aliás, eu quero falar que a Camila Marotti, que ia participar dessa live, ela teve um problema com a saúde de um familiar e pediu para ver se participava em outro momento. Então pediu desculpas, mas não vai poder estar aqui. E, enfim. Mas eu gostaria de você, Renato, falar um pouquinho de como a arte chegou até você. Eu acho que é uma forma de expressão, entendeu? Assim, eu não queria falar, eu não queria conversar nessa encarnação, pelo menos, né? Eu queria tentar falar para muitos, né? Eu já entrei na matéria com essa preocupação, eu acho. Eu poderia falar para um grupo de pessoas, né? Por exemplo, tem uma pessoa ali, por exemplo, de Macaé, que passa a encarnação inteira falando para aquele grupo ali de 150 pessoas, 100 pessoas, né? E aí é respeitado, faz um belo trabalho na sua cidade, mas ele fica naquele núcleo aí que não se expande muito, né? De 100 pessoas, 200 pessoas, todo mundo na cidade conhece, fala do trabalho, então fica aí, naquele grupo dela, que tem importância, tudo tem importância. Eu queria tentar falar o que eu queria falar para muitas pessoas. E a arte, ela é um desses caminhos, não é? Se você faz um bom livro, milhares de pessoas podem ler. Se você tem um programa de rádio de sucesso, milhares de pessoas ouvem. Se você faz teatro, cinema, com a grande exposição, você automaticamente, milhares de pessoas também te veem. Então, eu já venho de outras encarnações assim. Então, assim, porque você não se transforma num ator numa encarnação, né? Você vem de outras histórias, de outras experiências. Porque, assim, não tem como você chegar numa encarnação que você nunca experimentou o palco. Eu seria muito inexperiente, né? Quer dizer, para fazer o trabalho que eu faço. Eu seria estaria fazendo um laboratório, né? Em plena encarnação. E eu acho que não dá para fazer laboratório em 2021, né? Você tem que vir com o laboratório já. Então, assim, eu vim aqui esse laboratório pronto, né? De outras jornadas. E aí eu comecei a dar início, quer dizer, assim, na verdade é uma programação, né? Não tem muito porquês, assim. É uma programação, você se programou para fazer assim, desse jeito, e tem que começar a fazer. Mas aí a experiência que você já tem, ela vai aparecendo e tal. Mas eu queria me expressar dentro de um tema que pudesse modificar a vida do outro. Aí eu acho que eu compliquei. Talvez se eu viesse falar isso em 2150, eu ia encontrar a jornada
fácil. Mas eu resolvi contar isso em 1980. E aí complicou, né? Porque você tem um mundo imediatista, você tem as pessoas, por exemplo, assim, elas estão preocupadas, assim, todo mundo trabalha, compra, morre, né? Porque depois é assim que funciona. Então eu não entendo muito, assim, não é isso que eu queria juntar, entendeu? Eu queria juntar coisas que pudessem dar a vida do outro para melhor. Aí complicou, porque você tem um público, digamos assim, mais imediatista, né? Eu quero isso, né? As pessoas se satisfazem com pouco, né? Acho que é o problema, né? As pessoas trabalham para comprar casa, depois trabalham para comprar o carro, depois trabalham para comprar o sítio, depois trabalham para ir para a Europa, depois trabalham para os Estados Unidos, trabalha e desencarna, entendeu? Quer dizer, ela se esquece nesse meio tempo de estudar, de evoluir, de crescer, de melhorar. Então, acho que o projeto que eu abracei foi isso. Foi um projeto para modificar a vida do outro para melhor, se ele quiser. A arte foi por aí. Sim, e você falou uma coisa muito interessante, né? O quanto que o tema, afinal, da nossa roda de conversa é driblando a vida com arte, né? E você acabou de falar, as pessoas se perdem no contexto material, né? Da busca incessante de construir a parte material, né? Que eu quero ser feliz. A minha felicidade depende desse campo material, que a gente entende que é importante que a gente está. Mas como a arte poderia... O que está faltando para essas pessoas? Eu penso que é a arte. E como a arte poderia adentrar esse mundo para transformar? Eu acho que é uma questão de sensibilidade. Não adianta você chegar para uma criança, por exemplo, e explicar para ela aos 5 anos de idade, por exemplo. Claro que existem crianças que vêm com a vida já pronta, né? Ela chega e mostra para que veio. Você vê que o espírito está ali já muito presente, com 2, com 3, 4 anos de idade. A sua inteligência está presente, né? A sua formação acadêmica está presente. O crescimento dela espiritual de outras vidas está presente. Mas isso aí é um caso no meio de 10 mil. Mas as pessoas, você precisa contar com a sensibilidade da pessoa. Então, ensinar álgebra para uma criança de 5 anos, quando ela não aprendeu tabuada, não adianta nada, porque assim, a pessoa você não pode pular etapa, né? Como é que você vai ensinar, por exemplo, equação de 10º grau científico para uma pessoa que não aprendeu 2 mais 2, 4, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 4, 20, que a gente ficava repetindo isso, né, na aula, né? 2 mais 2, 4. A gente decorava. O que é a chamada decoreba, né? A gente decorava aquilo ali. E como é que você vai, entendeu? Você primeiro precisa trabalhar o ser humano. Você precisa trabalhar ele para ele ter sensibilidade. Por exemplo, aguçada. Como é que você vai fazer, por exemplo, assim? Tem pessoa que se encanta, digamos, com uma música desqualificada. E ela não entende que é desqualificada. Não adianta. Ela não entende que aquilo ali é desqualificado de som, é atravessado no tom, é atravessado na composição, é atravessado na evolução, é atravessado em um monte de lugar. Ela não enxerga muito aquilo ali, né? Ela quer balançar as cadeiras e não quer pensar em nada. Então é muito difícil você chegar para uma pessoa e você tem que... É homeopático, né? Você tem que, por exemplo, ir mudando ela aos poucos, né? Para ela chegar à música clássica, digamos assim, a música erudita, que seria o ápice, digamos, nessa condição que nós estamos no planeta de provas e expiações, você tem que fazer ela fazer todos os passos anteriores para ela dizer, mas entendeu? Então, é meio complicado. Mas ela só é aquilo que cada um de nós já foi ontem. Porque quando eu falo que o outro ou que ele não chegou, mesmo não sendo no ponto de vista crítico, sendo apenas no ponto de vista, digamos, de
de comprovação, né? Não é de contestação, é de comprovação, né? Da realidade, a grande realidade que ela é aquilo que eu fui ontem, por isso que eu enxergo, né? Ela, né? Eu enxergo, eu sei que ela é o que eu já fui, e aí eu quero tirar ela de onde ela está, como alguém me tirou de lá. Só que o ser humano não tem muito essa paciência também, entendeu? Assim, por exemplo, eu involuntariamente, eu falo involuntariamente porque as pessoas falam, vai ver que você tinha compromisso espiritual, vai ver que você tinha um débito e tal, com a história que eu vou contar. E eu digo, gente, não tem débito nenhum, não tem história nenhuma, tem amor na história, só isso. Eu, há muitos anos atrás, eu precisava de uma pessoa que ficasse mais comigo em casa, cuidando de mim, de casa. E ela veio com um bebê embaixo do braço, de 8 meses. Eu falei, Jesus, complicou. Eu preciso de tempo, de espaço para estudar e tal. Eu falei, vamos experimentar, vamos ver o que dá. Bom, para facilitar a vida, por exemplo, eu acabei adotando os dois. Né? E eles cresceram e tal. Aí um dia eles chegaram da escola, natural, 2 crianças, dançando a dança do bumbum, rebola aqui que eu rebolo ali, aquelas bobagens que se aprende em escola e tem que aprender, porque é assim, criança é assim. Você quer comigo? Eu sento no chão e mostro para eles o que é música e deixo eles escolherem aquilo que melhor lhe aprover, ou vai passar despercebido e eles vão continuar achando que, por exemplo, dança para lá, pula para cá, dá 3 pulinhos que eu vou pro lado de lá. Essa é uma bobagem qualquer, não tem retórica nenhuma. E aí eu sentei com eles no chão, peguei um rádio, liguei e comecei a fazer uma brincadeira sobre estação, dial. Essa é uma rádio brasileira. E comecei a fazer também um jogo com eles. Aqueles que decorassem aquele dial, por exemplo, ganharia, sei lá, um chocolate, um final de semana, não sei, algumas brincadeiras que eu fui armando que dava presente. Então, qual é a rádio que só toca música brasileira? É 98, é 45,7, acertou e tal. E nessa brincadeira, que demorou 1 hora, eu mostrei a rádio que tocava música clássica, que tocava música brasileira, forró, samba, todos os estilos. E aí, quando eu já tinha exaurido de fazer essa brincadeira de ir e vir, de pular de uma para outra, música brasileira, música samba, música isso, MPB, Tom Jobim. E quando eu tinha já exaurido dessa brincadeira, e na verdade eles se divertiram com a brincadeira, mas a brincadeira dava prêmios, acho que eles se divertiram também com os prêmios, ou com o prêmio de consolação. E aí eu desliguei o rádio e falei, agora você sabe o que é música. Se vocês quiserem continuar entrando dentro de casa e dançando essa bobagem, falando essa besteira, entendeu? Com o dedinho para cima fazendo assim, é uma escolha de vocês, eu tenho que respeitar. E nunca mais, nessa encarnação, eu vi eles cantando aquelas bobagens. Sim. Entendeu? Nunca mais. Então, assim, é você ter paciência de mostrar para o outro o cardápio. Entendeu? Não adianta você dizer música clássica é boa. Você tem que ver aonde ele está, né? E aí para fazer ele para o passo seguinte. Digamos que o ápice esteja no degrau 10. Ele está no degrau 3. Então, primeiro você tem que levar ele para o 4. Depois que ele entendeu o 4, você passa ele para o 5. Quando ele entendeu, você passa ele para o 7, para o 8, para o 9. Quando ele chegar no 10, ele já entendeu de 1 a 9. Mas isso é um trabalho de paciência, né? Mamãe dizia, educar é fácil, reeducar é impossível. Tem que educar a pessoa, sensibilizar o ouvido daquele que ainda não aprendeu, que é exatamente você do passado, entendeu? E uma coisa que eu tenho estudado, que é a questão do tempo até, né? Eu entendo hoje que o tempo é arte. É isso que você está falando, né? A paciência é o seu passar perante o tempo, né? O tempo do outro, o seu tempo. E eu acho isso incrível. E como a gente... Falta, às vezes, a gente entender que a arte está em tudo. Né? A gente é muito limitado ainda. E eu falo a gente, lógico que eu estou falando de mim. Né? Eu não posso generalizar. Mas a gente olhar a arte... Simplesmente assim, a arte é música, a arte é o teatro, a arte é o cinema. E, na verdade, a vida é uma arte. Né? A arte de viver. E isso que você trouxe aí, que eu acho incrível,
que você teve arte ao observar uma criança e falar, poxa, eu posso fazer a diferença nessa criança. E aí levar artisticamente, de uma forma criativa, que eu acho que é a maior arte, é esse lado criativo de lidar com a vida, de lidar com o outro, né, e olhar para o outro e falar, poxa, eu posso fazer a diferença nesse sentido, ou então eu posso aprender nesse sentido. E eu acho isso incrível, entender, eu acho incrível eu conseguir entender isso, e quando eu olho a vida dessa forma, eu fico mais alegre. E eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, a arte para mim chegou desde os 3 anos de idade também, né? Principal. E teatro, música. E para mim, a música é um pouco mais forte no sentido do que eu quero saber de você também. É muito mais fácil para mim, quando eu toco, pego o violão, sentir uma conexão. Né? Quando eu toco, transcender. Tô tocando, fecho os olhos, parece que eu tô ligado com tudo, me conecto com tudo, me conecto com aqueles que estão me ouvindo. E como é para você? Eu percebo maior dificuldade nisso nos palcos, né? Ou quando atuo. Como é que é isso para você? Acontece isso na atuação? Sentir essa energia, essa expansão, essa conexão? Eu tento não mecanizar o meu trabalho, entendeu? Porque eu vejo, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, eu vejo muito isso também, muito nos músicos. Eu já dirigi muitos shows lá atrás, depois eu parei, por falta de temas, eu dirigi muitos shows do Projeto Pixinguinha. O músico, por exemplo, eu vejo muito músico, tipo assim, ele sabe fazer, então ele senta, faz, entendeu? Só que ele se esquece que aquilo ali é arroz com feijão. Ele faz a mesma coisa o tempo todo, como diz o Chico, todo dia ele faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas. Entendeu? Já tem um músico, por exemplo, que, por exemplo, eu estava fazendo uma peça no Teatro do Shopping e a Gal Costa estava fazendo um show. Eu dava uma passadinha por lá sempre, por exemplo. E teve um músico que chegou para ela e propôs, digo, eu faço uma brincadeira, você faz vocal. Faço uma brincadeira, você faz vocal. E ele explodiu, né? Que foi o Robertinho do Recife. Porque ele fazia um tom e ela fazia meu nome é Gal, ele subia, ela mudava o tom, ela ia até o infinito. E ele fazia tá, ela fazia tá, gal, e tal. E os outros músicos tocavam. Então tem gente que, por exemplo, se acha bom, tá bom para ele tá ali. É burocrático, ele chega, ele ganhou o cachê dele, mandaram ele trocar, ele tem que acompanhar aquelas 85 notas lá, ele faz as 85 e vai embora. Tem o outro não, que ele já quer propor, ele quer fazer uma bateria que ninguém bateu, quer cantar como ninguém canta. Então eu tô falando isso por quê? Porque eu não sou ator burocrático. Eu não sou aquele ator que chega no teatro, por exemplo, 5 minutos antes, dizendo, tá tudo pronto, cadê minhas coisas? Tá, desculpa, cheguei atrasado, é mesmo? Claro que muito eventualmente pode acontecer isso por um motivo que eu não tenho responsabilidade sobre ele. O trânsito parou, o fio parou, entendeu? Enfim. Mas eu não consigo trabalhar se eu não estiver concentrado no que eu vou fazer. Tanto que é perigosíssimo, eu sempre digo isso, por exemplo, assim, se uma pessoa fizer alguma coisa na plateia fora do comum, eu desperto, entendeu? Eu desperto e aquilo me faz muito mal. E, por exemplo, eu já passei, por exemplo, na teatro lotado, eu ia com o personagem da direita para a esquerda, quando eu voltava, a mulher estava com o telefone na cara dela aqui, com a luz toda. E era uma cena difícil, era uma cena complexa, era uma cena bonita, e o público aplaudia, eu ia para lá, a mulher assim, entendeu? E aí quando eu voltava, a mulher assim, porque ela batia de frente comigo, ela estava na primeira fila, e o meu olhar não estava reto, estava enviesado, digamos, para cá. Então, na terceira vez, quando eu voltei, eu parei o espetáculo. Eu parei, sentei e falei, desliga essa porcaria.
A senhora desligue, eu disse. Entendeu? Eu falei, o que a senhora, tá vendo, eu falei, tá vendo o que foi que a senhora conseguiu? A senhora conseguiu que eu me desconcentrasse, eu não sei aonde eu tô, agora eu tenho que perguntar onde eu tô, e eu vou ter que voltar para onde eu tô. Então vocês me desculpem, eu vou voltar 3 minutos atrás. Aí o cara falou, isso, ok, vou voltar dali. Eu voltei uns 4 minutos para trás e refiz a cena, você entendeu? Então, assim, eu sou um ator que entra em cena muito fazendo humor, como eu faço, por exemplo, no A Vida Continua, Se a Morte é uma Piada, a Vida Continua, que é leve, é meio stand-up, é meio humor. Eu não entro, assim, você pode morrer de rir na plateia, mas eu estou concentradíssimo no que eu estou fazendo. Posso estar fazendo o André Luiz, do filme Nosso Lar, eu estou concentradíssimo. Tanto que, por exemplo, existem lugares, inclusive, principalmente cinema, que é uma balbúrdia técnica, o grito, o iluminador fala, o diretor pergunta, a pessoa fala, não sei o que, blá. Eu escolho uma reta, assim, a 50 metros de distância ao olhar de todos, e digo para quem eu tenho que dizer, tá vendo aquela árvore ali? É lá embaixo que eu estou. Tá vendo aquele canto do estúdio? É lá que eu estou. Eu vou para lá e fico lá. Eu não quero conversa com as pessoas, porque eu penso assim, no caso da plateia, por exemplo, o cara, eu sempre digo isso, o cara saiu de casa, por exemplo, ele tomou banho, se arrumou, se perfumou, entrou no carro, dirigiu o carro, chegou no estacionou o carro, pagou o estacionamento, subiu a escada, subiu o elevador, chegou no teatro, foi para a fila, comprou o ingresso. Depois ele foi para a segunda fila, entrou no teatro, passou no banheiro, pegou um copo d'água, entrou na plateia, sentou na plateia, pagou o ingresso com cartão, pagou não sei o que, blá, blá. Eu digo, a giripoca tem que comer, companheiro. Esse cara tem que ver aqui aquilo que contaram para ele que tinha aqui. O que foi que fez ele vir aqui hoje? Ele viu uma matéria, ele assistiu uma entrevista, alguém que assistiu a peça contou para ele, tipo, você já foi ao teatro ver o Renato Prieto na peça tal, não viu, não? Você não pode perder. E isso ele fala, digamos que ele chega numa sala, no restaurante, encontra, depois do teatro, ele encontra lá um grupo, no aniversário, 40 amigos. Você está chegando agora, ele fala, aí ele vai dizer para aquelas 20 pessoas, vocês não sabem de onde eu estou vindo. Você sabe que eu fui ao teatro? E conta a história. Então, quando você for ao teatro, aquela pessoa que falou, ficou curiosa pelo que ele falou, ela tem que ver lá dentro do palco aquilo que ele falou que tinha lá. E aí entra um ator burocrático, distraído, atrasado e tal. Então, eu sou um ator que, assim, se você olhar toda a minha sequência de fotos, filmes, cenas gravadas, teaser, raramente você me encontra ali. Eu, Renato. Né? Você vai procurar, claro que tudo tem a minha impressão digital. Mas se você me vê fazer debaixo do semeador de estrelas, você me vê ali atrás, mas quem está na frente é o personagem. Se você vê Nosso Lar, você me vê ali atrás, mas na verdade quem está na frente é o personagem. Tudo que você vê meu, você vai ver na frente do personagem, entendeu? Se você, agora, não sei se tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu sou ator que trabalha assim, concentrado. Eu gosto de saber o que eu estou fazendo. Entendeu? Eu gosto de saber. Eu gosto de sentir o que eu estou fazendo. Então, assim, eu jamais forjaria uma lágrima, por exemplo. Eu não forjo, né? Por exemplo, assim, por que eu não posso forjar lágrima? Eu estou na cena. A cena pede isso, né? O personagem chora. Se o personagem chora, chora. Eu sou o cavalo. Mas eu sou um grupo de atores. Eu faço parte de um grupo de atores que são assim. Não é a maioria, é 10%. É assim. E se você pensar bem, esses 10%, todos os nomes que eu falar, você vai saber quem é. Porque são aqueles que, por exemplo, vão do útero ao túmulo. Né? Eles vão lá do útero, da hora que nascem, ao túmulo. Trabalhando, porque o público reconhece isso. O público reconhece quando vale a pena comprar um ingresso, sim. Você entendeu? Mas eu faço de um grupo pequeno, eu acho, de 10%, 15%. O restante está ali para mascar chiclete, está a fim de saber qual é o shampoo que vai vender, ele está a fim de fazer uma live
para ver que quantidade de pessoas ele pode gerar ali dentro para vender um produto que ele se comprometeu em vender, bababá. Ele está fazendo um comércio, entendeu? Então ele não tem arte nenhuma naquilo ali. Nenhuma. E você considera que a gente está tendo... eu queria fazer duas perguntas, né? Eu acho que você foi um dos que iniciaram na parte de cinema, trazendo essa visão mais espiritualista, né? Do campo espírita, etc. e tal. A primeira, o que isso mudou na sua vida? Você sempre teve isso, né? Essa arte, essa conexão que você está trazendo, essa entrega que é muito mais do que, acredito, muito mais do que a entrega só do personagem, mas a entrega energética, né? Essa construção energética daquela identidade. O que no momento que isso se expandiu para o mundo, e ocorreu alguma transformação, alguma mudança significativa em você? Como é que foi isso? Eu acho que talvez eu tenha dito para mim, conseguir. Porque você não sabe quando você começa se você vai conseguir, né? Você está tentando, está semeando, está jogando em terreno fértil. Semente em terreno úmido, fértil, vai nascer. Tem coisa que tem que ser em terreno seco, não é? Você pega determinado tipo de flor que precisa de terreno seco, terreno úmido, muito molhado. Eu fui semeando nas áreas que precisavam ser semeadas dentro do contexto que elas precisavam. Eu acho assim, que bom, consegui, estou conseguindo. Mas assim, nada disso mudou, por exemplo. O que eu quero dizer como não mudou? Já dei mais esse passo. Puxa vida, eu consegui isso. Que bom, aquilo ali vai dar certo. Plantei aquela semente, germinou ali e tal. Bom, eu acho que assim, dentro do contexto de um planeta de 2021, eu acho que eu escolhi, dentro desse imediatismo que o planeta oferece para os espíritos, que quer casa, comida, roupa lavada, iate, dinheiro, que vai tudo acabar em 2 metros de comprimento por 1,5 de largura do cemitério de João Batista, né? Porque eu já não sei a quantos velórios eu fui dos maiores astros que nós temos no Brasil, que eram alguns que eram meus amigos, eu estava lá e ele estava lá, né? 1,90 m de comprimento no caixão por 1,5 de largura, ou menos, ou 80, lá dentro com a mãozinha dura, parado, e todo mundo contando. Ele era isso, ele fazia aquilo. Olha, você se lembra daquela peça? Sim, mas estava lá. Eu estou falando do ponto de vista pragmático, né? Não como espírita, né? Porque quem está ali no cemitério naquele momento não é espírita, são pessoas de várias escolhas ou nenhuma escolha. Então eu digo assim, você veja que você faz uma volta imensa para você chegar, estou falando do ponto de vista absolutamente pragmático, né? Você faz uma volta imensa, você luta para conseguir a visibilidade. Consegue a visibilidade, capa de revista, primeira página de jornal, e depois sucesso, teatro lotado, e você vai, se mantém lá em cima ou não, cai, sobe, desce, blá. E, por exemplo, tem um acidente no avião, acabou tudo, pronto. Bateu o carro, acabou tudo. Teve um infarto, acabou tudo. A pessoa não anota isso na agenda dela, do tipo assim, de prioridades, entendeu? Do tipo, bom, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que dormir, eu tenho que estudar, eu tenho que crescer, eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir espiritualmente, eu tenho que morrer, eu tenho que retornar, depois eu depois eu desencarno novamente. Eu vou falar a nível de morrer, porque é a palavra que as pessoas usam. Mais, né? E aí eu tenho que morrer, eu tenho que criar meus filhos, meu filho pode morrer, minha mulher vai morrer, eu morro antes, morro depois. Ela não põe no cardápio dela isso. Ela põe, bom, eu cheguei no sucesso, eu comprei um avião, eu comprei um trem, eu viajei para a Europa e tal, e acabou no cemitério São João Batista, eu estava lá, com todo o público aplaudindo a história que aquela pessoa construiu. Às vezes nem construiu a história, porque afinal de contas ela é minha amiga e eu não estou aqui para julgar ela. Né? Eu não estou ali para dizer assim, se ele tivesse sido melhor, se ele tivesse ajudado mais, eu estou ali para isso. Eu estou ali para me despedir do meu amigo. Eu não sou do tipo que julga meu amigo, os meus amigos, ou qualquer pessoa. Eu não julgo ninguém, para falar a verdade, né? Eu tenho que respeitar cada pessoa no seu tempo. Então eu diria para você que a arte, eu escolhi o caminho mais
com pedregulhos. Eu escolhi o caminho mais silencioso. Porque 90% das pessoas, elas estão preocupadas em entrar na novela, conseguir fazer mais comerciais no Brasil inteiro, arrecadar mais seguidores no Instagram, ou em qualquer outra mídia, e lotar o teatro para comprar o carro novo, para trocar de apartamento e tal, blá, blá, blá. Esse não é o meu foco. Então aí a coisa se complica muito, entendeu? A coisa fica muito complicada, porque eu escolhi o caminho que é mais, digamos, espinhoso. Porque assim, enquanto que eles, num planeta de provas e expiações, digamos, eles têm, digamos, 80% de chance, nesse sentido, dessa gloriosidade efêmera, eu tenho 10% só. Entendeu? Porque assim, não chama não, porque ele não vai fazer. Eu estava essa semana discutindo com um diretor, por exemplo, de cinema. Eu até tirei o roteiro aqui da minha frente, ele ficava aqui, eu mostrava às vezes ele aqui. Por que você não vai fazer? Eu disse, porque não é bom para a minha história. Entendeu? Eu vou ganhar dinheiro com esse trabalho, eu vou ter visibilidade, vou dar entrevistas, eu vou aparecer, e todo mundo vai falar de mim, eu vou ser capa de jornal, mas não vejo acréscimo na minha história. Nem se eu tivesse 18 anos, eu também acharia a mesma coisa. E ele falou, quando a gente tem comprometimento é difícil, né? Porque a gente tem que fazer escolha, né? Digo, eu fiz a minha escolha, não vou fazer. E olha que no meio de uma pandemia, você dizer que não vai fazer um trabalho que você pode ganhar um salário, que pode deixar você dormindo em casa durante 2 anos, você tem que ter muita convicção da tua escolha. Então o caminho ele se afunila mais, é isso que eu quero dizer, entendeu? Mas veja só, mas tem um outro lado que é real. Eu tenho consciência, por exemplo, de que eu tenho um nome nacional, entendeu? Eu tenho consciência disso. Eu tenho um nome no Brasil inteiro. Eu não sou um cara localizado, assim, o Renato tem nome no Rio de Janeiro. Não, eu tenho nome em qualquer estado do Brasil, em qualquer lugar do Brasil, porque assim, eu pisei em todos os estados, não existe um lugar do Brasil onde eu não tenha pisado, e os principais municípios de cada cidade. Então, você vai ver Vitória do Espírito Santo, eu vou te contar todas as cidades em torno de Vitória, dentro do estado que eu fiz. Então eu fiz as principais capitais, todas as capitais principais, não, todas as capitais. Não existe nenhuma que eu não tenha feito. E os principais municípios. Em qualquer lugar desse que eu for, sempre vai lotar o teatro, 1, 2, 3 sessões. Então eu tenho essa consciência. Por exemplo, há 20 dias atrás, um mês, não, uns 20 dias, eu fiz um espetáculo no teatro, show com o Jorge Versilo, né? Eu fui matéria de todos os jornais, eu fui capa do Estadão, eu fui capa inteira do Jornal do Rio de Janeiro, eu fui matéria nos principais canais de comunicação, a TV Globo do Rio de Janeiro fez uma matéria comigo nacional, e até fiquei pensando assim, os caras vão puxar a sardinha, tipo, de lá para cá, e não daqui para lá, você entendeu? Na verdade, não, eles puxaram a matéria comigo, né? Eles puxaram a matéria através de mim, chegando, por exemplo, nas outras pessoas e vice-versa. Então, isso a consciência eu tenho, porque o cara não ia botar uma matéria lá em rede nacional dizendo o Renato Prieto mais uma vez inova no mercado brasileiro, misturando um trabalho com um grande compositor, um famoso compositor de sucesso, entendeu? Então, essa consciência eu tenho, mas é só consciência. Não é nela que eu estou agarrado, você entendeu? Não é nela que eu estou segurando. Do tipo, ela é que permeia o meu caminho, você entendeu? Não é isso que permeia o meu caminho. Tanto que, por exemplo, eu não faria o que eu vejo a maioria das pessoas fazerem. E é uma realidade, por exemplo, a maioria das pessoas que você vê aí, que tem milhões de Instagram, é tudo fake. É tudo história. É tudo história. É robô aquilo ali, é robozinho. Entendeu? É tudo fake. Eu sei que é fake, porque eu conheço as pessoas e eu sei que é fake.
Eu sei Entendi. quem é a pessoa. Entendi. Entendeu? Então, assim, como é que uma pessoa pode, por exemplo, assim, digamos, uma pessoa falou para mim assim, eu até o final do ano quero chegar em tantos mil seguidores, você entendeu? Aí eu penso assim, como é que a pessoa pode ter passado, digamos, de 200, digamos, de 100 mil seguidores em um mês? Entendeu? É fake. Ninguém consegue. Cadê o conteúdo? O que foi que essa pessoa fez? Entendeu? Onde ela apareceu? Que matéria de jornal tá com ela, bababá. Olha, se eu, na capa do Estadão, matéria nacional, entrevista no principal do jornal, bababá. Por quê? Porque quem está dentro do meu Instagram, ela é avisada porque que ela está aí. Ó. Você está aqui, o conteúdo é esse. Se não é teu conteúdo. Você está buscando seguidor, você está querendo vir para cá para ele seguir você e aí chamar novos seguidores para lá, você está no lugar errado. Isso aqui, agora, em compensação, por exemplo, aí é a diferença. Se ele chamar, por exemplo, digamos, vou chamar o meu público para ir me assistir no teatro tal, por exemplo, aparecem lá 50 pessoas. Agora, se eu chamar, vai 500, entendeu? Essa é a diferença. Porque quem está aqui por minha causa, pelo trabalho que eu faço, pelo conteúdo que eu tenho, entendeu? Então, isso aí não muda o rumo da história, tá certo? Assim, do tipo, eu não ando por aí flutuando como se eu fosse uma estrela nacional. Tá, eu fui capa do Jornal de São Paulo. Renato, o cara até ligou. Renato, tô te ligando para te dar um aviso. Fizeram um levantamento lá no jornal, porque a matéria hoje em dia é publicada fisicamente e online, né? A sua matéria foi a matéria mais lida da semana, do dia e da semana. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou andar por aí dizendo, olha, a minha matéria foi a mais... Você sabia que no jornal tal foi a matéria mais lida? Não muda. Ok, obrigado, que Deus abençoe a todo mundo, mas eu não ando... Porque eu vejo isso. Eu vejo artistas... Nossa Senhora, eu tenho uma pena, cara. Eu morro de pena porque o cara vai se afundar no mar de lama. Eu vejo que aquela menina, aquele cara, ele vai se afundar no mar de lama, você entendeu? Ele vai cair no precipício. Eu vejo isso. Então eu vejo, por exemplo, assim, aquele bobão, aquela bobona, eu chamo de bobão no sentido nem pejorativo, bobão, que chega no aeroporto, onde eu também estou, entendeu? E aí alguém me informa, por exemplo, digamos, que eu digo, o que é isso aí? A pessoa fala, é o que faz o Zequinha na novela, digamos, da Malhação, exemplo, entendeu? E aí, andando junto com um assessor de imprensa, sentado lá na última cadeira do aeroporto, com óculos escuro, de cabeça baixa, que assim, bababá. Eu digo, vai se afundar no mar de lama, coitado. Vai se afundar no mar de lama, você entendeu? Eu tenho pena dessas pessoas, entendeu? Porque assim... basta você olhar para trás, você vai ver. A gente não pode citar os nomes aqui por ética, né? Por humano também, mas eu olho e falo, olha lá, tá vendo? Ó, tá se afundando no mar de lama, ó, tá vendo lá? Tá caindo no precipício. Mas se você olhar esses 10%, entendeu? Esses 10%, por exemplo, se você olhar, por exemplo, assim, vamos citar nomes, se você olhar Fernanda Montenegro, se você olhar Tony Ramos, Ari Fontoura, Elizabeth Savala, só alguns, Tônia Carreiro, se você ver a Timberger, se você olhar Laura Cardoso, se você olhar Celton Mello, se você olhar Cédio Celulari, estou citando nome que as pessoas conhecem, né? Se você olhar por Regina Braga, que é a minha vizinha aqui do Leme, enfim, se você olhar, estou falando uma lista que está aqui na minha cabeça assim, de momento, desculpa, se você olhar Renato Prieto, você não vê esse pessoal caído no precipício, né? Porque eles estão calçados no trabalho, na qualificação. O foco deles é a qualificação, você entendeu? Eu tenho pena quando eu vejo numa novela ou num filme que eu esteja fazendo um ator preocupado, por exemplo, se quantos closes ele vai ter, você entendeu? E, na verdade, é uma burrice. Ele pode estar em close aqui do meu lado, por exemplo, e ele está lá se matando pelo close... E eu só estou dando uma olhada, por exemplo, para o infinito ali. Olhando assim, para o infinito. E você na plateia pensa assim, o que será que esse cara está olhando? Então as 300 pessoas ficam no meu olhar e não na preocupação dele em fazer o close. Essa é a burrice.
Entendeu? Porque se o que eu estiver fazendo é real, é energia, verdadeiro, né? tem procedência, eu estou olhando porque eu estou pensando, digamos, em algo que eu sei que posteriormente vai linkar com a cena seguinte, e aí a plateia inteira está dentro do meu olho, que está olhando lá a 2 quilômetros de distância, porque ele diz, o que é que esse cara está preparando aí? E você fica preocupado com o close, Sim. você entendeu? E dança, porque o público olha para você, entendeu? Então eu tenho pena, porque eu vejo todos eles caírem, tadinhos, depois eles ganham dinheiro, aí eles compram logo um apartamento de frente para o mar, e depois eles não têm condições de sustentar o apartamento, o dinheiro acaba, a televisão manda na borda, manda embora, aquilo ali é como um suco de laranja, espremeu, joga fora, entendeu? Então, assim, é como a casa dos 3 porquinhos, o porquinho inteligente, trabalhador, honesto, que fez a casa de cimento, resistente, o lobo mau não entrou. Os 2 vagabundos correm e são socorridos pelo irmão, né, mais velho. Então, assim, não adianta você construir uma casa dessa porque o vento vai soprar. Não vai soprar, não é? Por exemplo, na pandemia, o público me trouxe até aqui o dia de hoje, que eu estou falando com você. E vai me levar até o túmulo. Sim. Eu acho muito importante isso que você está falando, que a arte que é transformadora, né, e é capaz, ela vem, que eu acho fantástico através da sua atuação, direção, eu posso olhar para o seu personagem, me reconhecer nesses personagens, conectando com aquela história, e entender, nossa, eu ajo assim, isso acontece comigo, e caramba, olha a solução que ele está trazendo, e às vezes eu não tenho um olhar para isso, e através de você, da sua atuação, eu consigo reconhecer. Então a arte tem essa função transformadora, né? E o mundo hoje acaba transformando ela num comércio intensivo de condução, e aí entra essa questão dos artistas, né? Que na verdade querem buscar arte para buscar dinheiro, fama, entrar nessa questão ilusória que o mundo tem despertado, que é o que você está trazendo, e esquecem que a estrutura que você, por exemplo, está trazendo, a lista que você trouxe, é o que faz a diferença. É o que carrega a verdadeira arte. Né? É a intenção, o magnetismo, a energia, o posicionamento, que vocês estão lá pela arte e porque vocês são felizes com ela, né? Não adianta, entendeu? Assim, não adianta, cara. Não adianta. O cara vai cair nesse buraco. Ele vai cair no vale de lamas, sim. Você entendeu? Eu não me envolvo muito nessa área, por exemplo, assim. Eu sou muito grato, entendeu? Ai, que bom que tudo deu certo. Ai, que bom que eu fui matéria nesses jornais todos. Ai, que bom. Mas, assim, não adianta. A pessoa precisa entender, assim, por exemplo, se um cara me encontra no aeroporto e alguém me aponta no aeroporto e o cara fala assim, lembra aquela peça que a gente assistiu? É ele. Ah, lembra do filme Nosso Lar? É ele. Aí o cara fala assim, ai, desculpa, eu não te reconheci. É um baita elogio que ele está me fazendo. Você entendeu? Gente, eu estou vendo pensando, eu conheço ele, da onde que eu conheço ele? Eu sei que eu conheço ele, babá. Aí o cara fala, meu Deus, ele fala, desculpa, na primeira vista eu não te reconheci. Eu digo, é um aplauso isso que você está me fazendo. Não ter me reconhecido, entendeu? Tipo, é ele mesmo que fez o André Luiz do filme Nosso Lar? É ele mesmo naquela peça de teatro? Não ter me reconhecido é um aplauso. É sinal que eu consegui convencer você que eu sou o outro e não sou eu. Entendeu? Já tem um grupo de atores, não, ele está preocupado do reconhecimento do personagem ou do texto. Ele está preocupado com o reconhecimento dele. E é uma vaidade. Eu já vi atores, por exemplo, entrar e sair de cena no final do espetáculo e dizer assim, hoje eu fui né, palavrão. Eu hoje... Porque, você vê só, eu arrebentei, você deu uma vaidade idiota. E quando chega lá fora, por exemplo, o público não é idiota. O público, ele está esperando quem o tocou, quem trouxe ele para dentro da história, entendeu? Eu não estou atrás de autógrafo, eu não estou atrás de aplauso, eu estou atrás de realizar bem o meu trabalho.
e para que esse trabalho seja mais importante e vá na frente. Agora, como eu te falei, é um caminho tortuoso. É tortuoso. Se você não estiver preparado, eu sempre digo isso, se eu não tivesse casca grossa. Por exemplo, todo mundo reencarnou, digamos, com 1 centímetro de pele. Aí o cara no laboratório falou assim, bota 3 no Renato, senão ele não vai aguentar. Entendeu? Todo mundo, por exemplo, colocaram dois pilares para te proteger. Digamos, uma pessoa que é o mentor da sua família, incluindo você. Isso é melhor botar 4 pilares em torno do Renato, porque o ataque do corpo dele vai se atomizar. Então, eu acho que assim, nesse ponto, eu acho que a espiritualidade foi muito conscienciosa comigo, dócil, de me botar esses pilares em minha volta de proteção que impedem o ataque do outro na minha direção. E saber por aí, assim, eu tenho orgulho do que faço? Tenho, orgulho saudável. Eu tenho gratidão, eu sou feliz, eu sei que vem novos trabalhos, eu fico feliz de ter feito o trabalho A, B, C, eu fico feliz de que fui capa dos jornais, dessas revistas todas, para o lançamento com o show, teatro com o Jorge Versilo. Eu fico feliz de saber que Glorinha Pires e o marido dela, Ando Moraes, querem botar no conteúdo da plataforma deles o espetáculo. Eu fico feliz de ter sido capa do jornal, de ter gravado o filme documentário para comemoração dos 20 anos de desencarne do Chico Xavier para o ano que vem. Eu fico feliz de ter filmado Viver de Novo, há 2 meses atrás. Eu fico feliz de saber que meu nome está escalado para um projeto Y, o projeto X. Eu fico feliz por tudo isso, mas veja só, eu não ando por aí, por exemplo, flutuando, digamos, mas em janeiro eu estou escalado para fazer, aquele de janeiro eu não sei se eu estou encarnado, entendeu? Vive no futuro, você tem uma ansiedade que só com o Rivotril vai dar certo, entendeu? Você tem que... Se você viver no futuro, vai ter ansiedade. Então eu agradeço, tipo assim, o que está programado? Bom, está programado que eu acabei de fazer o filme, está programado que eu já fiz a minha participação no documentário Chico Xavier para Sempre, está programado que eu começo a filmar Y em fevereiro, está programado que eu vou discutir um podcast com a televisão tal, está programado. Mas neste momento exato, está programado que eu vou fazer Curitiba, daqui de hoje a 15 dias, eu vou estar em Curitiba e vou estar em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. Isso está programado. Você vai estar em Curitiba no dia 22, se eu não me engano. 22, 23, 24, Curitiba e Porto Alegre. Você vai estar lá, Renato? Querido, você está fazendo uma pergunta no dia 10. Do que no dia 22 eu estarei no dia 23 ou 24, eu estou no Teatro São Pedro. Entendeu? Agora, me pergunta no dia 25. Sim. Né? Eu estou voltando em janeiro. Né? Aí eu posso contar para você como é que foi. Então, assim, a gente não pode sofrer com a antecipação das coisas, né? E também agradecer sempre a espiritualidade, fazer jus à ajuda que ela nos traz, entendeu? E eu sei também, assim, eu não fico questionando se eu estou no caminho certo ou errado. Também eu não fico me arrumando 1 quilo de culpas, você entendeu? Tipo assim, eu sempre digo assim, a pessoa diz, mas você, eu digo, querido, foi na encarnação passada, eu não me lembro. Se eu soubesse, eu não teria feito. Lógico. Você entendeu? Renato, cobrando uma coisa o quê? Sim, eu quero agradecer que a gente está chegando nos momentos finais da nossa live. Cara, coração a mil com a sua presença, que honra aprender com você, conectar com você, entender um pouco mais de arte com você. Engrandecendo esse festival que vem trazer realmente esse olhar mais espiritualista, entendendo essa essência, e a arte é fundamental. É um dos pilares, como eu falei, do nosso Instituto Céu, e quero só relembrar que a gente tem uma lojinha no nosso perfil, com artistas incríveis lá, a Maria Gabriela, a Thaís Barro Bueno, que parte do que for comprado lá é revertido para os projetos sociais. E estaremos continuando aqui com outras rodas de conversa. A próxima vai ser com Simão Pedro e Natália Jacu, falando sobre conexão espiritual.
Mas, de antemão, mais uma vez, gratidão por sua luz, gratidão por sua energia, pelo seu sorriso. E espero poder ter outras oportunidades com você, porque incrível. Muito obrigado, Renato Prieto. E quer falar, você vai estar em Curitiba, onde mais vai estar? Quer falar do espetáculo? Não, querido, olha só. Obrigado. Na verdade, assim, vocês me viram propositadamente, trocando de óculos algumas vezes. Eu abracei... Por que eu estou trocando de óculos assim? Ó, eu tenho esse, vou botar esse. Eu abracei aí uma campanha um tempo atrás chamada Olhos do Bem. Dá oportunidade para o outro de enxergar aquilo que você enxerga. E essa campanha é muito interessante porque estava tendo um estorno muito grande de crianças em escola, dor de cabeça, falta de óculos e tal. Eu estou fazendo essa campanha sem parar. E aí as pessoas que quiserem ajudar nessa campanha Olhos do Bem, vai direto no direct do meu Instagram e diz, Renato, me fala aí como é que essa campanha e tal, papá. Tem um monte de gente envolvida e tal, e para criança, idoso, que tem problema de visão e tal. Estou muito envolvido nisso no momento. E vai no meu direct do meu... Se você não segue o meu Instagram, siga Renato Prieto Ator. Vai lá no meu Instagram e segue Renato Prieto Ator. Lá está tudo que eu vou fazer, espetáculos que eu vou fazer, filmes que eu fiz, filmes que eu vou fazer, enfim. E lá no direct você pode perguntar, Renato, como é que é essa campanha Olhos do Bem? Que é uma mulher, é uma favela no Rio de Janeiro, São Carlos, é uma comunidade pobre, sabe? E ela viu que as crianças estavam parando de ir à escola por dor de cabeça, ela conseguiu fazer um acordo com o fabricante entrega, tanto que eu estou usando essas armações por isso. O fabricante entrega para ela, os exames são feitos gratuitamente, você entendeu? E a criança sai com óculos dela, no grau dela, para poder voltar à escola, e idoso também. Chama-se Olhos do Bem, ajude o outro a enxergar o que você não enxerga. Vai no direct do meu Instagram, que eu passo o telefone da pessoa para você já pode ajudar. Mandar para mim também, que eu quero conversar com ela sobre esse projeto. De repente a gente auxilia também. Tá? Renato, muito obrigado por ter a sua luz aí. Um beijo no seu coração enorme. Obrigado. Bom dia a todos. Até mais, gente. Sigamos aí no festival com Simão Pedro e Natália Jacó próximo. Até mais, Renata. E viva a arte. Arte é tudo. Arte é tudo. Viva a arte, que salva o mundo. Para encerrar isso com você, quero lembrar que Joana de Ângeles diz isso no livro dela. Sairemos do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração pelos caminhos das artes. Então, companheiro, você está atrasado, corre. Até mais, gente. Grande abraço a todos. Bom dia. Obrigado.